Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. Neste episódio, nós vamos focar em alguns versículos de 1 Nefe, capítulo 16 e 17, que é parte da designação do Vem Segue-me para os dias 29 de janeiro a 4 de fevereiro. E este é o episódio número 1. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para dar esse apoio. E nós vamos iniciar recordando os relatos do livro de Mórmon, onde os desafios dos justos são testemunhos do amor e orientação de Deus. Conforme 1 Nefe 16, aplicando a Escritura a nós, aprendemos que os iníquos consideram a verdade como algo duro e intolerável. Além disso, também aprendemos que os filhos de Leí se casam com as filhas de Ismael, nos passando a mensagem da importância do casamento entre homem e mulher, assim como também da família, especialmente nos momentos de tribulação. Também nos é apresentado a Liahona, como um guia celestial que nos direciona no deserto de nossas vidas. E suas mensagens divinas são escritas periodicamente para iluminar o caminho. No capítulo 17, nós testemunhamos a resistência dos irmãos de Nefe à sua missão de construir um navio. Nós vemos um Nefe cheio do poder de Deus exortar seus irmãos com a história dos procedimentos divinos em Israel, dando destaque à importância da obediência e da fé inabalável. Ratificando essa fala, eu posso citar 1 Nefe 16:2, que diz: E aconteceu que eu lhes disse que sabia haver falado coisas duras contra os iníquos, de acordo com a verdade. E justifiquei os justos e testifiquei que eles seriam exaltados no último dia. E os culpados consideram, portanto, a verdade dura, porque penetra-lhes até o âmago. Queridos irmãos, a luz de Cristo é concedida a todas as pessoas. Quando os ímpios são tocados pelo Espírito, a luz de Cristo cresce dentro deles. Isto causa um doloroso conflito entre a verdade e o espírito de rebelião. Este conceito é ensinado com a imagem da espada que representa a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Mórmon tentou falar com o seu povo com a agudeza de uma espada de dois gumes, numa tentativa desesperada de fazê-los se arrepender. Mas não deu certo. Eles não lhes deram ouvidos. Por isso, disse: quando lhes transmito a palavra de Deus com rigor, eles tremem e enraivecem-se contra mim. E quando não uso do rigor, endurece o coração contra a palavra de Deus. Portanto, temo que o Espírito do Senhor tenha deixado de lutar com eles. O Senhor Jesus Cristo também usou a espada afiada da palavra de Deus para exortar os iníquos. Ele disse: Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã e da arruda, e de toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Devieis fazer estas coisas, e não deixarás outras. Ai de vós, fariseus,
que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam, nada o sabem. É possível, queridos, que alguém se ofenda com estas palavras, mas apenas aqueles divididos entre a verdade e o espírito rebelde, pois os obedientes não têm nenhum motivo para ficar zangados. Deus, queridos, ele não se encontra, ele não está apenas nas palavras brandas, suaves, gentis. Ele também se manifesta nas palavras duras, quando a verdade penetra até o âmago. Indica que uma cirurgia espiritual, separando o orgulho da alma, está em andamento. A bondade nesta dor, pois o laser do Senhor atinge os corações onde a luz curativa do Evangelho entra. Por isso, algumas vezes as incrustações do mal nos tornam insensíveis, exigindo que o corte seja mais profundo para trazer a cura desejada. Em 1 Nefe, capítulo 16, versículo 10, está escrito: E aconteceu que meu pai se levantou pela manhã, e saindo à porta da tenda, notou com grande espanto que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada, e era feita de latão puro, e no seu interior havia 2 agulhas, e uma delas indicava-nos o caminho a seguir no deserto. Você deve estar lembrado, meu irmão? A primeira vez que encontramos a palavra liarona é em Alma 37, 38, onde diz que nossos pais chamaram de liarona. Raramente Deus cria um objeto para o homem. Geralmente ele mostra como fazer. Você está lembrado da arca do dilúvio? Das ferramentas de Nefe? Do navio? Do modelo do templo? Da arca da aliança? Deus não fez estas coisas. Ele ordenou e mostrou como deveria ser feito. A liarona estabelece aqui um novo padrão. Nós estamos familiarizados com o uso da liarona como bússola e guia que atua com base na fé. Contudo, às vezes esquecemos que haviam escritos na liarona que mudavam de tempos em tempos. Nefe não compartilhou conosco o significado desses escritos. Ele não os incluiu nas escrituras, provavelmente por causa de sua natureza espiritual e da condição sagrada das coisas. Não eram instruções para direcioná-los pelo deserto. As agulhas faziam isso. Eram palavras de entendimentos sobre os caminhos do Senhor. Em 1 Nefe 17,4 está escrito: E permanecemos no deserto pelo espaço de muitos anos. Sim, 8 anos no deserto. Nefe está falando aqui para nós da Península Arábica. Um percurso que hoje de carro é feito em pouco mais de 2 horas. Isso me lembra a peregrinação dos hebreus, que durou 40 anos. Nefe não explica muito do que aconteceu durante esses 8 anos. Por que demoraram tanto? Eles viajaram conforme orientados pela liarona, mas somente quando estava funcionando. Lembrem-se que algumas vezes ela parou de funcionar porque o Senhor estava punindo os rebeldes da família. Lamã, Lemuel, os filhos de Ismael e suas esposas, por constantemente murmurarem.
Eles eram preguiçosos e se esqueciam de exercer sua fé e diligência. E então a liarona parava de funcionar e eles não progrediam em sua jornada. Foi exatamente o mesmo que aconteceu com os filhos de Israel. O Senhor estava preparado para trazê-los para a terra de sua herança. Contudo, o povo era tão perverso e infiel em suas atitudes que o Senhor fez toda aquela geração esperar por 40 anos. Sendo que apenas Josué e Calebe foram os únicos adultos daquela geração que não morreram antes que os filhos de Israel tivessem permissão para habitar a terra prometida. E finalmente, em 1 Nefe 17:55 está escrito: temos certeza de que o Senhor está contigo, pois sabemos que foi o poder do Senhor que nos sacudiu. E prostraram-se diante de mim e estavam prestes a adorar-me. Mas eu não permiti, dizendo: eu sou vosso irmão, sim, vosso irmão mais jovem. Adorai, pois, ao Senhor vosso Deus e honrai vosso pai e vossa mãe, para que os vossos dias sejam prolongados na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Neste último versículo, meus irmãos, finalizando, nós lemos que Lamã e Lemuel receberam um testemunho poderoso e tangível de que o poder do Senhor estava com Nefe. A reação imediata deles foi prostrar-se e adorar Nefe. Porém, ao fazer isso, eles cometeram um erro comum aos homens. Alguns desejam adorar o homem com o poder, em vez de adorar Deus, a fonte do poder. Às vezes, os santos se apegam tão profundamente aos missionários ou alguns outros líderes da igreja que deixam de perceber que não é o homem, mas a fonte do poder que deveria ser adorado. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Como outros profetas que enfrentaram essa tendência à adoração pessoal, Nefe ensina onde a verdadeira adoração deve ser centralizada. Lembre-se, o mensageiro que entrega a mensagem nunca, jamais será maior do que a mensagem. Eu compartilho estas coisas com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus.